Boa tarde a todas as pessoas. Gostaríamos de publicizar uma errata do programa do nosso 8º Congresso da ANDA, que foi a abreviação da palavra doutor do nosso querido doutor Rui Moreira. Gostaríamos de agradecer e parabenizar aos doutores Rui Moreira, Tizumba e Gil Amâncio, que pelos seus notórios saberes foram reconhecidos com doutoramento pela UFMG. Certamente, tal reconhecimento consiste em uma afirmação congruente à efetivação das políticas de ações afirmativas e tantas outras mobilizações antirracistas, antitransfóbicas, anti-homofóbicas, anticapacitistas, antietaristas, em elogio à diversidade das múltiplas corporeidades brasileiras. Uma excelente, uma linda mesa para a gente agora. Carol. Obrigada, Inês. Então, a gente dá início à nossa mesa de hoje. Queria convidar a mediadora, professora doutora Lígia Tourinho, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou Lígia Tourinho, professora da UFRJ. Antes de me audiodescrever, eu vou descrever a ação que eu realizei aqui. Eu fiquei por alguns minutos parada, estendi um lenço da Palestina, que foi um presente dado pelos meus pais, minha mãe e meu pai, quando ainda era possível visitar e conhecer a Palestina. Eu fiquei por um tempo parada em silêncio, simplesmente com esse lenço aberto. Depois eu dobrei ele no formato retangular e coloquei ele em volta do meu pescoço. Eu sou uma mulher ruiva, alta, de cabelos curtos e cacheados e volumosos. Eu estou vestindo uma blusa rendada, desfiada, embaixo, e uma pantalona branca, uma bota preta. E no meu pescoço está esse lenço palestino, que foi um presente dos meus pais. Palestina livre. Vamos seguir com a nossa programação, com a responsabilidade de seguir com mesas tão potentes como as que nos antecederam. E hoje, nosso tema de agora é Ações Políticas em Dança, Conexões Brasil-México. Eu queria propor uma chegança. É uma chegança simples que eu digo não vai ser muito complexo da gente realizar. Ninguém vai precisar se deslocar muito e nem se mobilizar muito depois do almoço. Kátia Walter está lá no fundo e ela está com um rolo de linha vermelha. E ela vai entregar para uma pessoa. E eu queria pedir para vocês passarem esse rolo por várias pessoas, tentando cruzar toda essa sala até chegar em mim. E eu vou descer para ficar mais perto de vocês. E
Eu queria que a gente pedir para a gente fazer isso, espera só um minuto, na duração do tempo de uma música. Então, quando acabar essa música, queria pedir para a pessoa que está com o rolo na mão trazer para mim, tá? Podemos fazer essa chegança? Então, Fábio, por favor, você pode soltar a música.
Obrigada, gente. O tempo das conexões é o tempo das conexões, né? Ele é um tempo. Dentre muitas missões da ANDA, discutir as políticas para a dança é um dos tantos temas necessários. Nossa missão é também oportunizar encontros para pensarmos e repensarmos nossos contextos e suportes para seguir criando. Começo, meio, começo. Os modos de fazer confluindo e transfluindo em novas possibilidades. Aqui, agora, eu vou convidar 3 homens da dança em importantes cargos de gestão e um artista pesquisador teimoso que permanece em um grupo há mais de 40 anos. Será que aqui podemos começar a sonhar uma ponte Brasil-México? Como podemos criar possibilidades de trânsito e permanência? Como criar possibilidades mais ecológicas para as artes, permitindo que as obras tenham uma sobrevivência mais longeva e circulem, tendo uma vida para além dos limites de apresentações dos editais? Como transfluir de uma estratégia de editais para uma política para a dança e para as artes? A universidade hoje, ela é mais um território para a dança, um território importante, um território que a gente tem confluído e transfluído e mobilizado muitas ações para um novo mundo. Como permitir que essas pessoas pesquisadoras adentrem com dignidade no mundo do trabalho? Afinal de contas, quantas pessoas doutoras em artes a gente está formando a cada ano? Como transfluir dos engessamentos das burocracias universitárias e dos componentes curriculares para a poética dos laboratórios e das residências? Essas são algumas perguntas disparadoras para a gente começar essa conversa. E eu gostaria de começar a chamar esses 3 convidados. E eu vou começar entregando esse fio para um deles, que tem sido um grande mestre de cerimônias, não só de cerimônias, um grande mestre de ações, um grande agente, uma pessoa muito importante na luta da dança para a gente conseguir continuar criando essas conexões. E essa pessoa é o nosso querido, amado artista e doutor Rui Moreira. E aí a gente combinou que como a gente tem um convidado que vai estar online, a gente vai começar daqui e depois a gente vai subir, tá? Mas eu vou, enquanto o Rui se conecta ao fio, apresentar um pouco da trajetória dele, porque é sempre importante ouvir há quanto tempo essa pessoa vem lutando e criando conexões. Dr. Rui Moreira, diretor de artes cênicas da Fundação Nacional de Artes, Funarte. Professor de dança graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E doutor em artes, por notório saber, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa casa tão linda, tão amorosa, tão potente. Ao longo de sua trajetória, mescla sua atuação dos palcos com processos de gestão cultural, trabalhando pela valorização das e dos artistas, promovendo a difusão, proteção, prevenção, integração de bens culturais, materiais e imateriais das comunidades artísticas nacionais e internacionais. Cofundou e dirigiu em Belo Horizonte a companhia Será Que, a associação Será Que Cultural, Ponto de Cultura,
e criou a Rui Moreira Companhia de Danças. É empreendedor de ações focadas na produção e difusão de espetáculos, na promoção de processos de sensibilização e formação em dança e na produção de seminários reflexivos sobre novos e melhores rumos sociais para a fruição das artes do corpo, com foco hegemônico em dança. Pela Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, depois pela Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, compôs a equipe de gestão de 5 edições do Festival de Artes Negras, nas funções de produtor, diretor artístico e curador. Através disso tudo, atuou junto ao MINC, Ministério da Cultura, Funarte, como representante de Minas Gerais na Câmara Setorial e Colegiado Setorial de Dança. Foi suplente do Conselho Nacional de Políticas Culturais e articulador da dança no programa Políticas Nacionais das Artes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E agora eu vou entregar esse fio para uma outra grande conexão que tem sido muito teimosa e insistente em tanta coisa e fazendo a gente imaginar que é possível seguir 40 anos pesquisando num grupo. Renato Ferracini. Doutor Renato Ferracini. A gente dá um abraço. Primeira vez desse homem na anda. Pesquisador do Lume, professor do Programa de Arte da Cena da Unicamp. Renato é ator, pesquisador, pai do Martim, filho da dona Natalina e do seu Dorival, namorado da Gisele. Neto não mais, pois as donas Marias se encantaram faz tempo. Ele usa brincos e nunca tira, nem para dormir, nem para tomar banho. Rizomático, crítico, positivo, vital, livre, solto e careca. Não uma calvície simples, mas uma careca raspada complexa mesmo. Ele carrega sempre um pouco de amarelo, sol e noite nos bolsos para distribuir gratuitamente. Em realidade, enquanto currículo de vida e mesmo acadêmico, isso é o mais importante a ser considerado. Mas tem outras coisas bem menos importantes que ele já fez, consideradas... Tem outras coisas. Considerados como rastros do já mencionado mais importante. Ele é doutor pela Unicamp, professor e orientador do PPG Arte da Cena na Unicamp. Desde 2008, pesquisador do Lume da Unicamp. Desde 1995, ele é do Lume. Trabalha com as mesmas 7 pessoas há 35 anos, sempre na Unicamp. Pode ser considerado, portanto, um conservador. Ele nunca mudou a instituição. Ele pesquisou a mesma questão no Lume com as mesmas 7 pessoas há 3 décadas e meia. Sua vida é a mais pura definição de conservar. Quando ele resumiu essa sua vida no frango com polenta de sua mãe no almoço do último domingo, ela solta essa, com um sorriso de óbvio no rosto. Você foi teimoso desde criança, meu filho. Publicou 5 livros porque ainda não sabe, e muito provavelmente nunca saberá, definir presença na atuação, nem no teatro e muito menos na dança. Mesmo porque, se soubesse, um livro bastaria. Possui inúmeros artigos e capítulos de livro publicados porque, mesmo com tantos anos de pesquisa, ainda não sabe discutir com precisão, e mesmo sem precisão, os processos poéticos da cena. Viajou com o Lume para 22 países, discutindo conceitos que ainda estuda, realizando obras poéticas cênicas concentradas pelo talvez e desenvolvimento, concretadas pelo talvez e desenvolvendo processos pedagógicos a partir de uma matéria-prima chamada dúvida. Aqui na Anda,
ele será coerente. Pretende trocar com vocês seu não saber. Não sabemos juntos. E agora eu vou levar esse fio simbolicamente para o nosso palco, que a gente vai chegar depois, eu, Rui e Renato, porque o nosso próximo convidado, eu vou pedir para baixar o telão, enquanto eu levo o fio para lá, tá? Obrigada, Fábio. As conexões, elas têm um tempo que não é o previsto. Elas ensinam para a gente sobre o imprevisto. E agora eu gostaria de apresentar para vocês Dr. Alonso Alarcón Mujica, coordenador nacional de dança do INBAL, Instituto Nacional de Belas Artes e Letras, do Ministério da Cultura do Governo do México. Obrigada, Alonso, querido, por estar aqui entre nós. Alonso é coreógrafo, curador e pesquisador de dança. É doutor em História da Arte, com laude pela UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e pós-doutor em dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não consigo esconder a minha felicidade com essa parte. Possui mestrado em artes cênicas com laude pela Universidade Veracruzana, que é a Universidade de Veracruz, e bacharelado em educação artística com ênfase em dança. Apresentou 65 coreografias e excursionou pela África, Ásia, Europa e América Latina com sua companhia Ângulo Alterno, desde 2000. Também dirigiu 15 edições do Festival Internacional Dança Extrema. Recebeu o reconhecimento à carreira artística em 2023 do Senado da República, bem como os prêmios Prodança IMBA 2012, Guilhermina Bravo 2002 e Coreografia da UNAM 1999. Foi vice-diretor da Rede Nacional de Festivais de Dança, INBAL, curador da primeira Mostra Nacional de Dança do INBAL e membro do comitê organizador do Mercado de Artes Cênicas Enartes, FONCA do México. Também trabalhou como programador de mercado internacional na Alemanha, no Chile, na Espanha e Marrocos, dentre muitas outras coisas. Muito obrigada, Alonso, pela sua presença, mesmo que virtual, aqui nesse encontro. Então, a gente vai começar com o Alonso, e aí a gente vai ficar aqui assistindo, porque é melhor para todo mundo ver daqui, da plateia. Depois que o Alonso terminar a fala dele, a gente vai subir para o palco. Eu, Rui e Renato. Tá bom? Obrigada, gente. Alonso, querido, é com você. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esta troca. Meu nome é Alonso Alarcón. Eu sou coreógrafo, pesquisador originário do México. Agora moro novamente no México, depois dessa experiência maravilhosa no Rio de Janeiro, na UFRJ, em programa de pós-doutorado. Eu sou um nome Marica Bicha Parda, filho de pai negro e mãe branca. Minha avó é indígena, Totonaca. Eu tenho 44 anos, cabelo castanho e tenho 3 brincos. Eu uso óculos. Eu quero muito agradecer o convite da ANDA. De coração eu estou lá com vocês e sempre pensando neste tecido México-Brasil,
como algo que está já acontecendo, né? E que pode ser fortalecido. Agora, eu, como diretor da Coordenação Nacional da Dança do México, do Governo do México, Ministério de Cultura, eu vou procurar fazer uma breve intervenção sobre as políticas públicas para a dança que a gente está trabalhando aqui no México e alguns programas para que vocês possam imaginar alguns espaços para a troca. Primeiro que eu tenho que falar é que nesta direção, a Coordenação Nacional da Dança é a instância que faz as políticas públicas para a dança, que articula os programas, diferentes programas para a comunidade artística no todo o território nacional, no todo o país. Esta Coordenação Nacional foi criada em 1992 e foi a substituição da direção da dança que funcionava desde 1957. Esta imagem que vem aqui é o Palácio das Belas Artes, que é um dos recintos onde a gente faz a programação da dança. Temos 7 recintos na Cidade de México, teatros, onde fazemos a programação da dança e também temos diferentes programas em território nacional. Próxima diapositiva, por favor. Obrigado. Agora eu vou falar brevemente deste programa 2025 que a gente está fazendo. Vão haver algumas imagens de alguns dançarinos, coreógrafos mexicanos aqui. Obrigado. Então, a gente fez uma nova política pública, um edital que é chamado Convocatória Nacional da Dança, Saberes Dançados, onde a gente fez uma colocação dos 5 programas nacionais que temos agora para dar apoios, orçamentos para toda a comunidade artística, em diferentes gêneros de dança, ao largo de todo o país, em todo o território nacional. Fortalecimento para a dança no México. O primeiro programa, Danças Plurales, Programação Teatro Simbal, é um programa que pode dar orçamentos para projetos de temporadas de até 12 apresentações no teatro. De segunda temporada, sabemos que as problemáticas da dança, às vezes, ficam só dando uma apresentação ou 3 apresentações numa temporada bem breve, bem curta. Então, a gente agora está trabalhando para fazer estas temporadas da dança, onde tem 3 finais de semana, com 4 apresentações cada final de semana, até 12 apresentações, em estes teatros, Teatro da Dança, Pavilhão Cênico, Laboratório de Criação. Temos diferentes teatros. O segundo programa, Rede Nacional dos Saberes Corporales, e o Soma de Criação e Pedagogias da Dança, são 2 programas de impacto nacional, em território nacional. Rede Nacional de Saberes é um programa que faz produção, coprodução e circulação da obra dancística no México, dos criadores mexicanos. Então, a gente tem orçamentos, financiamentos para poder fazer projetos em diferentes cidades, diferentes estados da República Mexicana. Soma de Criação e Pedagogias da Dança é um programa especificamente para tudo o que é educação artística, pesquisa, universidades, educação formal, mas também saberes e pedagogias que surgem da prática artística. E nesta administração temos essa perspectiva de dar prioridade aos saberes de corpos, saberes situados na comunidade da dança. Então, conferências, talleres, oficinas, colóquios, tudo isso pode ser feito dentro desse programa de Soma. Número 4, programa de residências artísticas em dança. Um programa muito importante porque propicia, faz o fortalecimento da mobilidade dos artistas mexicanos. Em Instituto Nacional das Belas Artes, a gente tem uma infraestrutura
temos aulas, temos teatros, temos foros. Então, a gente, neste programa, faz uma abertura, um chamado para que os artistas possam aproveitar os espaços institucionais e fazer produções, ensaios, diferentes processos que eles têm para a criação. Também a gente tem orçamentos para artistas de diferentes estados da República que querem viajar para a Ciudad de México e fazer estes projetos em nossos espaços. Também para artistas de México que têm convites para assistir festivais ou diferentes lugares, em outros lugares do mundo, para fazer trocas com outros artistas. Último programa é a plataforma de dança expandida e performance, uma plataforma que faz a programação especificamente de um espaço que está no meio da natureza, Bosque de Chapultepec, pavilhões cênico, laboratório de criação, para projetos da dança inter-multi-transdisciplinar, todos os desbordes da categoria dança e projetos de apresentações, laboratórios, oficinas, todo tipo de projetos são feitos nesta plataforma para dança expandida. Neste ano, neste edital, a gente deu orçamento para 59 projetos de diferentes estados da República. Próxima diapositiva, por favor. Obrigado. No mês de abril, temos o Dia Internacional da Dança. A gente faz um mega maratón muito grande, onde participam cerca de 3.923 pessoas da dança, artistas, comunidades da dança. É uma programação de um dia onde temos cerca de 300 apresentações, conferências, videodanças, apresentações de documentais, laboratórios, publicações, porque sabemos que a dança se pensa, se dança, mas tem diferentes formatos. Então, falamos das danças pluriversales no mês de abril. A gente faz esse apunte no mês de abril. Próxima. Mostra de práticas coreográficas desgeneradas. É um festival que celebra essas diversidades sexuais desde a dança. Uma das minhas linhas de pesquisa muito importantes do mestrado, doutorado e pós-doutorado, onde faz uma curadoria especificamente coletiva. Este ano a gente teve uma curadora coreógrafa trans, tive uma curadora coreógrafa lésbica e tem uma equipe com a primeira pessoa trans que obtuvo o bacharelato em dança folclórica mexicana, a Yale Frugue. Ela está em minha equipe da Coordenação Nacional de Dança e, de maneira coletiva, fizemos uma seleção de cerca de 18 a 30 espetáculos que tiveram rolando durante o mês de junho e fizemos diferentes atividades, palestras, apresentações, para falar da importância destas imagens homossexuais, gays, maricas, lésbicas, trans, nos repertórios da dança mexicana. Foi todo o mês de junho, diferentes teatros, espaços do Instituto Nacional das Bellas Artes. Próximo. Este ano temos o Ano da Mulher Indígena. É um ano muito importante, onde México faz um foco na mulher indígena e também na matriz negra africana, afro-mexicana. Então, temos duas produções de Lucas Avendaño, coreógrafo Muxe de Tehuantepec, Oaxaca, e também um estreno de uma coreógrafa, Paula Villarrutia, com mulheres purépechas, além de um projeto sobre parteria desde a filosofia de pueblos originários mayas, com Paula González e mulheres mayas da comunidade de Yucatán. Próximo. Temos no mês de agosto o primeiro Festival de Danças Negras, Reflexões Afroindígenas, que é um dos projetos também mais importantes que estamos impulsando nesta nova administração da Direção Coordenação Nacional da Dança do México. Aqui o mestre Maurício Soares
que foi meu parceiro desta pesquisa de pós-doutoramento, com muito carinho e com muito respeito. Aqui ele vai estar vindo a este festival, onde é um festival com participação de artistas acadêmicos do Brasil, Cuba, Colômbia, México. É a primeira vez que a gente vai fazer, todo agosto, desde 9 de agosto até 31 de agosto, um projeto que a gente gostaria muito de poder fazer este intercâmbio, esta troca com o Brasil, fortalecer nos próximos anos. México é um dos países que está mais demorado chegando às reflexões sobre negritude, sobre matriz negra africana, e também por isso que é muito importante para nós ter a presença da Colômbia, do Brasil, do Cuba, que são países que levam muito adelanto em estas reflexões, tanto no âmbito acadêmico como no âmbito artístico, da produção artística e de festivais. Este é o primeiro festival especificamente com esse foco de danças negras, e México temos uma história muito importante, muito profunda, do trabalho sobre a matriz indígena, a diferença do Brasil. Estas são algumas das reflexões que a gente teve no pós-doutorado lá no Rio de Janeiro. Então, para a gente é muito importante fazer esse aponte, essa búsqueda da matriz negra africana no México, bem perto desta reflexão sobre a matriz indígena. A gente não pode, desde México, pensar somente a negritude separada da questão da reflexão indígena. Então, mais México, agora há pouco, em ano 2021, foi a primeira vez que abriu a pergunta em um censo nacional de estadística se as pessoas consideravam que eram pretas, que eram pardas ou que tinham alguma raiz de matriz negra africana. A primeira vez. Agora há pouco, há 3, 4 anos, né? Então, é uma questão que o governo mexicano está fortalecendo nas políticas públicas. Agora, também é um trabalho muito importante para nós. Então, é um programa muito amplo que tem participação com apresentações da dança, conferências, conversatórios, apresentação de documentais em diferentes espaços que temos aqui no México, e vamos a ter muito público projetado nestas diferentes atividades. Este primeiro ano, além da Ciudad de México, vamos fazer ter 2 sedes alternas, que é Tlacotalpan, Veracruz, e Pinotepa Nacional, em Oaxaca, onde temos territórios com pueblos originários e que também temos dançantes que vão estar vindo à Ciudad de México para também dançar. Próxima. Temos o 10º Encontro Nacional da Dança, que é o evento mais grande, mais importante da dança em México. Este é um encontro onde participam de diferentes disciplinas da dança, cerca de 500 participantes, dançarinos, coreógrafos, professores, pesquisadores, críticos da dança. Então, a gente faz um encontro deles para fazer a Mostra Nacional da Dança, uma apresentação de espetáculos dancísticos que estão acontecendo em todo o território nacional. Fazemos um colóquio latino-americano de pesquisa e práticas da dança, um encontro da crítica da dança e a reunião anual da Rede Nacional dos Saberes Corporais. Este é um encontro que vai viajando por diferentes cidades do país. 2025 é um encontro que vai acontecer na Ciudad de México, mas nos seguintes anos ele vai rotando. En estos diferentes festivales, muestra de prácticas desgeneradas, danza diversa, Festival de Danças Negras e el Encontro Nacional da Dança, a gente está aberta a que vocês possam viajar para México, conhecer a cena mexicana, conhecer a pesquisadores, coreógrafos, fazer trocas, que são epicentros muito grandes, onde vocês em poucos dias vão poder ter uma cartografia do que México está produzindo em diferentes linhas da dança. Próximo. Temos o Prêmio Nacional
da dança Guillermo Arriaga, que é um concurso de composição de criação coreográfica contemporânea. É um concurso que lleva já fazendo-se há muitos anos no México, de muita tradição, e é um prêmio nacional que faz uma competição com diferentes prêmios, que agora, neste ano, esta nova administração, fizemos diferentes linhas de concurso para coreógrafos criadores emergentes, que têm até 5 anos de criação, criadores que estão em consolidação de 5 até 15 anos de trajetória, e para coreógrafos de grande trajetória que têm mais de 15 anos. Isso é importante porque nesta nova administração fazemos política pública para ter um diálogo intergeneracional. Sabemos que os jovens estão criando certo tipo de dança que nem sempre tem diálogo com os coreógrafos que têm maior trajetória. Então, este é um encontro, um certame para coreógrafos mexicanos, que também faz prêmios para interpretação, música original, iluminação. Sucede no Palácio das Bellas Artes em novembro de cada ano. Próximo. Finalmente, falar que nesta nova administração eu sou diretor desta Coordenação Nacional da Dança, que faz parte do Ministério da Cultura, da presidenta Claudia Sheinbaum, no governo do México, mas a gente tem um conselho artístico que é rotativo e que está conformado por artistas da dança com uma ampla trajetória, que fazem a reconhecimento artístico acadêmico e que representam diferentes gêneros dentro da dança clássica, neoclássica, folclórica, tradicional, bailes de salão, moderna e contemporânea, dança urbana. É um órgão colegiado que aporta uma perspectiva crítica para a toma de decisões nesta coordenação, e fazemos uma sessão uma vez ao mês. Eles ajudam a gente para refletir sobre os projetos e também para refletir e tomar as decisões sobre como o orçamento dos impostos dos cidadãos, como o governo vai fazer essa canalização, essa dispersão dos orçamentos, dos dinheiros para os projetos do país, dos criadores mexicanos. Muito obrigado pela escuta. E com isto podemos aperturar o diálogo desde o Brasil. Obrigado. Obrigada, Alonso. E agora a gente vai subir, convido o Rui e Renato para a gente subir, dar sequência na mesa. Então, agora eu passo a palavra para Rui Moreira. Boa tarde geral. Boa tarde. Vou ficar um pouco em pé que é mais fácil. Primeiro, antes de tudo, nós estamos falando, nós estamos levando a palavra, e aí eu acho que quem transforma a palavra merece uma saudação. Laroye, 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 laroye. Aos mais velhos, àqueles que estão vindo depois da gente também, uma saudação. E é fantástico estar aqui, viu? Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Dentro dessa concentração potente, norteada e provocada pelo movimento de muita gente, a dança atuante, presente, potente, diversa, e um núcleo que está mexendo com o mundo, Tudo que eu escutei aqui, todas as pessoas, todas as propostas, elas estão mexendo com o mundo, elas estão mexendo com
com diversas camadas dessa diversidade, dessa humanidade toda, né? E aí é fantástico estar aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar circulando pelos comitês, né? Circulando pelos comitês, 11, lógico que eu não consegui ir a todos, né? Mas eu fui atraído por um comitê, que é o Comitê de Diáspora, não é? E nesse comitê, a partir desse comitê, eu também pude me atualizar de algumas das política no sentido das relações entre a polis, não é? Que estão aí se estabelecendo no campo da diversidade. Aí isso norteou uma escuta, né? Mas essa escuta ela passou por muitos espaços. E aí é importantíssimo, não é? Para mim, neste caso, nesse momento, importantíssimo poder escutar a dança, lugar meu, lugar de assento, lugar de axé, lugar de dor, lugar de lesão, lugar de reflexão, todos os lugares meus estão e são a dança, não é? Então, isso é genial, porque quando eu vou para a Fundação Nacional de Artes, quem me leva? A dança que me levou para lá, a dança mesmo. Muitas das pessoas que estão aqui, inclusive, participaram desse movimento que acabou me levando para estar na Fundação Nacional de Artes, um órgão vinculado ao Ministério da Cultura, e na chegada uma chegada nova, tá? Alguém da dança foi para a Fundação Nacional de Arte. A presidenta Maria Marighella me recebeu dentro de uma diretoria, uma das diretorias mais importantes da Fundação, né? Mas me recebeu com uma missão, com a missão de uma reestruturação da Fundação Nacional de Arte, uma reestruturação onde a diretoria de artes cênicas dá lugar para a diretoria de circo, de dança, de teatro. Não é? Ainda não aconteceu. O tempo da burocracia é um tempo gigantesco, não é para a gente, não é? Leonel sabe muito bem disso, né, Léo? Muita gente aqui sabe. Mas isso é muito importante. Por quê? É um passo, digamos, um passo bastante grande, não é? A efetivação dessa diretoria para a estruturação explícita de políticas específicas para o setor da dança, não é? Para que seja um espaço onde a gente consiga ter autonomia, recurso, autonomia de projeto mesmo, sabe? Para poder olhar de maneira específica para cada ação, não é? Para cada ação, para cada atuação setorial. Quando nós falamos em dança dentro de um país de 220 milhões de pessoas, não é? A gente vai ver que muito poucas pessoas não dançam. Muita gente dança, né? A gente tem estatísticas aí gigantescas. Porém, isso é uma questão, lógico, é uma questão explícita, é uma questão que passa por diversos dos setores da sociedade,
né? Então, quando nós falamos em uma política, não é, para a dança, nós também vamos ampliar a ideia de dança. Nós temos que ampliar essa ideia de dança, a ideia do fazer dança, a ideia de expressar dança, a ideia do reconhecer a dança, a ideia de reconhecer o outro que dança, a ideia... várias ideias, né? E eu vi aqui várias ideias que fazem isso, que tem projetos, né, de futuro, não é de presente, mas projetos de futuro que fazem isso, que têm essa missão. A Funarte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ela antes de falar, de avançar. Bom, eu gostaria de falar na Funarte, independente de avançar ou não, porque eu preciso compartilhar com vocês as minhas experiências, que são novas, que são muito novas, não é? De estar dentro de uma instituição e ser um diretor, né, de artes cênicas, que fala laroyê para as pessoas, que vai no samba, que vem aqui na Anda e faz oficina de dança que aconteceu. Isso não é muito comum para um gestor, né? Então, isso é um diferencial, né? É também um diferencial o fato de uma mulher nordestina e uma mulher estar ocupando a presidência da Fundação Nacional de Artes. É também interessante observar a diversidade de pensamento e também as diversidades que estão compondo uma diretoria colegiada, não é? Que atua em conjunto para pensar este momento da Funarte, que é importante. Eu costumo dizer que esse é um momento de passagem, ele é um momento de construção, sabe? É um momento de construção de uma instituição que chega aos 50 anos, mas que precisa ainda de canais, sabe? De canais de conexão, não é? Com o próprio staff geral de gestão, de administração do país, né? Isaura Botelho, que é uma pesquisadora maravilhosa, ela costuma falar muito do conflito entre Ministério da Cultura e Funarte, né? Isso é muito importante nós entendermos esse lugar, não é? É importante nós entendermos a dimensão da cultura e o recorte que a gente pode fazer quando a gente fala em dançar. É importante fazer um recorte para entender as artes dentro dessa macrocultura, as artes dentro dessa macrocultura, não é? Em uma das minhas passagens pela Funarte, não é? Pela Funarte, em uma das minhas etapas de desenvolvimento enquanto cidadão, né, eu me envolvi com um processo de estruturação de políticas públicas, pensar o que falta, o que tem, né, câmaras setoriais, colegiados setoriais, enfim, né? Uma das coisas que dá para perceber na macrocultura é que as artes precisam de um lugar, elas precisam ser reconhecidas. É genial quando a gente vê um instituto de artes, né? Como é a Funarte, mas é importante que ela também, que a gente também compreenda essa relação com as artes, né? Quando a gente fala sobre artes. Enfim, quando eu falo que nós estamos numa política de transição, além da transformação, da reestruturação da Funarte, nós temos também a necessidade prioritária de dar valor para as artes, dar continuidade para um processo que ele é nomeado de Brasil das Artes, uma política para as artes, que eu gostaria de mostrar a vocês no sentido de convidá-los a ler, tá, esse trabalho, porque, primeiro,
o que está escrito aqui tem a ver com tudo que eu vi sendo apresentado, tá? Aqui nos trabalhos, seja no Comitê de Corpo e Política, diáspora e as conversas todas que fizemos. Este é a mais recente compilação de um grupo de trabalho governamental que faz e fez uma escuta histórica de uma série de questões relacionadas aos grupos artísticos, às questões de gestão, e que colocam aqui, num manual, numa ideia de um decreto que afirma a importância da arte no Brasil. Então, este Brasil das artes é uma espécie de referência para que a gente, em torno dessas referências, possa estar trabalhando na constituição perene de políticas próprias para as artes, setoriais, né? No âmbito mais imenso, mais amplo, sistemáticas dentro do Sistema Nacional de Cultura, não é? A reestruturação e o reconvite à participação popular, não é? Para que a gente possa, aí sim, desenvolver e estar mais perto de muitos dos quereres que se afastaram, que desapareceram nas administrações anteriores. Né? E que esta administração, tal como está, tem e pega todas as mazelas do que foi a desconstrução. Tá? Pegamos uma Funarte difícil, retomamos um Ministério da Cultura, e tudo isso, 4 anos é muito pouco. 4 anos é muito pouco. Muito pouco, só dá para apontar. E este Brasil das Artes, que eu gostaria que vocês lessem, que a gente discutisse, criasse canais, fizesse encontros setoriais, fizéssemos... um dos pontos para que a gente entenda, tá, algumas possibilidades, é um manual quase, para que a gente entenda algumas das possibilidades de articulação. A gente fala, poxa, editais, mas qual a função do edital? Programas? Como? Quais? Por quê? São feitos a partir... mas vocês, gestores, estão com a responsabilidade de fazer isso, eu estou na responsabilidade de ser o beneficiário. Talvez não. Talvez aqui nós estejamos mesclados por entes da área meio, porque talvez o beneficiário total vá ser a sociedade como um todo. E quando eu falo a sociedade como um todo, eu volto lá para a minha saudação dos mais velhos, né? Na saúde, volto na saudação dos meus mais velhos para aqueles filhos que estão chegando, netos e tudo mais. Não é? Eu falo, como é que a gente pode juntar as potências e construir este lugar que nos caiba, que nos pertença. Não é? O lugar de pertencimento, a presença. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Por onde a gente abre esses caminhos? Não é? Aqui isso está acontecendo. Aqui, na ANDA, aqui em cada uma dos empreendimentos, não é, individuais, o governo tem trabalhado muito. Eu estou acabando aqui, mas eu queria só
listar algumas coisas que eu acho que todo mundo viu, mas é só listar para a gente pensar e depois conversar. Né? De 23 até agora, né, nós tivemos um programa chamado Retomada, onde a dança estava envolvida. Nós tivemos as ações continuadas, uma possibilidade de compreender que o agente cultural ele não é sazonal, ele trabalha de maneira contínua, né? Então, ações continuadas com um limite de 2 anos, uma saudação à memória com mestras e mestres, programas de conexões internacionais, não é? A possibilidade de facilitar intercâmbios através de programas de mobilidade, um GT de acessibilidade foi criado com alguns artistas, onde é muitíssimo importante essa educação, não é? Que o poder público e todas e todos seria importante que temos um GT de acessibilidade no sentido de provocar políticas públicas nesse sentido. Um programa Rede das Artes, aí onde estão envolvidos música, dança, circo, dança, teatro, música, artes visuais. Né? Estamos lançando, e estará em breve aí, uma plataforma chamada Rede das Artes. Tá? E tudo isso lutando contra o Congresso. Na verdade, nem lutando contra, mas lutando e tendo o Congresso, às vezes, como um grande opositor, não é? Na questão de recursos, na questão histórica da relação que a cultura tem no campo da disputa de recursos. Tá? Eu abro aqui essa fala, eu tenho certeza que, se a gente tiver espaço para conversar, nós podemos falar um pouco mais, mas tudo que está sendo pensado como política para as artes, aqui a gente pode dizer, pensar e respirar que está sendo pensado como política para a dança. Obrigado. Muito obrigada, Rui, pelas suas palavras e pela oportunidade dessa partilha tão importante. E vou seguir, vamos passar a palavra para o Renato Ferracini. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu queria começar com duas ações, um agradecimento e um pedido de desculpas. Agradecer, porque é a minha primeira vez na ANDA. Minha primeira vez na ANDA. Eu já fui presidente da Abrace, já fui da diretoria da Abrace algumas vezes. Peguei a presidência da Abrace durante a pandemia, junto com o governo Bolsonaro. Foi pauleira. E fazer esse agradecimento pela receptividade que eu tive aqui. Eu nunca tinha participado da ANDA e fui recebido de uma forma muito, muito calorosa. Muito obrigado por isso. Tão calorosa e tão generosa que me colocaram numa mesa para falar sobre políticas da dança. E eu sou do teatro. Então, o meu pedido de desculpas, depois desse agradecimento, é justamente por isso, porque eu estou nessa mesa por absoluta generosidade de vocês da ANDA, mas eu não consigo falar sobre políticas para a dança, especificamente, não é o meu lugar de fala. Né? Por isso, eu vou dar um passo atrás, vou falar um pouco sobre a questão dessas políticas dentro das artes na universidade, que eu me sinto um pouco mais à vontade para falar aqui para vocês, já que tanto a dança, o teatro, e muitos de nós aqui, muitas das pessoas da Abrace, têm esse vínculo direto com
da ANDA e da Abrás têm esse vínculo direto com a universidade. E também, para dizer um pouco do que o Rui falou, dessa questão, assim, 4 anos é pouco. Realmente, 4 anos é pouco, porque, para resistir, a gente tem que reexistir, ou seja, buscar uma criatividade de resistência, resistir, criar outros modos de ação no mundo. Mas também a palavra resistência também tem uma outra questão, que é o reinsistir. Né? A gente insistir e continuar insistindo. Isso também é um ato de resistência. E, para falar um pouco sobre isso, da arte dentro da universidade, eu não tenho como falar também do meu lugar de fala, que é o Lume. Tá? E, para falar um pouco deste lugar de fala, eu queria um pouco contar para vocês uma história de como o Lume nasceu, muito rapidamente, para eu fazer um vínculo depois com o que eu queria propor para vocês enquanto um lugar de fala. Que é o seguinte: o Lume nasceu em 1985. Esse ano nós estamos comemorando e fazendo aniversário de 40 anos. Eu estou no Lume há 32 anos. Então, o Lume ele nasce de uma visão do Luiz Otávio Bounier, que foi o professor que fundou o Lume, mas com 18 anos ele viu um vídeo do Marcel Marceau, e aí ele ficou apaixonado pela pantomima. E aí ele foi muito autodidata com a relação com a pantomima, e ficou tão apaixonado pela pantomima que resolveu, de algum modo, ir para a França para estudar com o Marcel Marceau. Chegando na França, falaram para ele: não estude com o Marcel Marceau, estude com o professor do Marcel Marceau, o Etienne Decroux. Né? O Etienne Decroux, ele foi estudar com o Etienne Decroux, ficou 8 anos com o Decroux. E por que eu estou cantando isso? Porque quando ele via o Decroux, ele dizia isso para a gente. Quando ele via o Decroux, ele via um leão em cena, ele falava. E o Decroux já era mais velhinho, ele não tinha tanta precisão, mas Decroux era um leão para o Luiz Otávio Bounier. Tá? E quando ele via alunos do Decroux, que eram muito mais potentes e fortes, ele não via esta força, essa potência. E aí ele se fez uma pergunta: é possível eu criar um grupo, ou um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, onde eu possa pesquisar este leão, que ele chamava de leão? Hoje a gente tem vários nomes na universidade, né? Presença, organicidade, força, potência, ou seja, a gente tem muitos nomes, mas o Luiz falava leão. E aí ele volta para o Brasil, depois de 8 anos, com essa pergunta: é possível eu trabalhar esta força, este leão, sem ensinar nada pré-codificado antes? Ou seja, a partir deste lugar, ele vem para o Brasil e ele achava que um laboratório possível seria dentro da universidade para pesquisar isso. E aí ele foi atrás das universidades. E a Unicamp era uma universidade mais jovem na época, e topou, porque ele falou assim: eu só entro para dar aula na universidade se vocês me derem um laboratório para eu pesquisar isso. Diz a lenda que, para ele convencer o reitor da Unicamp, ele subiu em cima da mesa, começou a mostrar o que ele ia fazer, e o reitor falou assim: não, vamos fazer algo aí para você. E aí o reitor deu para ele um espaço e 7 salários de que ele poderia contratar pessoas. O Instituto de Artes pegou 6 dessas 7 vagas, ele ficou com uma. E aí ele contratou o Simeone. E aí ele ele funda o Lume, e o Lume tem esta questão, que é possível trabalhar esse ator, esse leão, nos atores, nas atrizes, nos dançarinos, nas dançarinas? É possível? E essa pergunta a gente se faz há 40 anos. Há 40 anos a pergunta é a mesma. Eu sempre brinco que a gente deve ser muito incompetente, porque a gente não respondeu a pergunta ainda, a gente não conseguiu responder. Mas a gente está tentando. Mas o interessante é que a Unicamp consegue fazer isso, e a universidade consegue fazer isso, porque a universidade, a Unicamp, ela desvia um pouco da organização normal ou normativa de como se estrutura as universidades. As universidades se estruturam basicamente através de institutos e faculdades, né? E dentro dos institutos e faculdades você tem um instituto de artes, aí você tem a faculdade de dança, a faculdade de teatro, a faculdade disso, a faculdade daquilo.
A Unicamp, ela tem os institutos e faculdades, mas ela se organiza de uma outra forma, a partir de laboratórios de pesquisa, ou que eles chamaram de núcleos interdisciplinares de pesquisa. Então, eles criaram um núcleo interdisciplinar de pesquisa em biologia, um núcleo interdisciplinar de pesquisas em petróleo, e foram criando núcleos interdisciplinares, que não estão vinculados a nenhuma faculdade. Eles são completamente independentes e só respondem à reitoria. E criaram um núcleo interdisciplinar de pesquisas na área de teatro. E deram para o Luiz Otávio Bunier. Este núcleo interdisciplinar de pesquisas teatrais e teatro chama-se, hoje, LUME. Tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho, e aí eu venho aqui com uma questão, que é o seguinte: dentro da Unicamp, dentro da Universidade de Campinas, os núcleos, como eles são desvinculados da questão burocrática do ensino, vamos dizer assim, você tem um tempo maior justamente para se dedicar à pesquisa. Então, dentro da universidade, hoje, nós temos 22 centros e núcleos e temos 21 institutos de ensino e pesquisa e faculdades. E é uma política interna da Unicamp que deu muito certo, entre aspas, né? Dá muito certo, se produz muito dentro desses núcleos. Se pensa, se produz conhecimento prático e conceitual dentro desses núcleos. A questão, então, será que, a partir desta relação política que acontece dentro da universidade, que cria, que gera um outro modo de organização, será que isso a gente não pode pensar? E aí é uma provocação que eu faço aqui, para a gente pensar depois. Será que isso não poderia ser pensado, não pensar a questão disciplinar, ou disciplinas de dança, disciplinas de teatro, mas se pensar essa estrutura de laboratórios de criação prática, a partir desta experiência? Como se daria isso? Porque aqui no Brasil a gente é muito privilegiado, no sentido universitário, em comparação com universidade pensada na Europa ou nos Estados Unidos. Onde na Europa você tem as questões da universidade, dentro da universidade se pesquisa a questão conceitual, histórica e crítica da dança, do teatro, da performance, etc, etc. E você tem, fora da universidade, os conservatórios que aí sim trabalham a parte, vamos dizer, prática do nosso ofício. Tá? A universidade lá ainda, com algumas exceções, não dá para generalizar, mas você tem algumas exceções, mas, no geral, ainda você tem essa divisão. Eu acho que aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas na América Latina, a gente pode pensar que a gente não tem mais essa dicotomia. Muito da produção prática que acontece nas universidades, muito da produção conceitual e prática que acontece nas universidades, elas reverberam diretamente na produção artística nacional. Então, a universidade hoje não é só um lugar de produção de conhecimento, ou de conceito, ou de teoria, ou de crítica, mas também é um lugar de produção artística, que se produz muita arte na prática dentro da universidade. E a gente, nessa questão, a gente é muito privilegiado neste sentido. Mas ainda, mesmo com esta noção que a gente já relacionou essas questões, a gente ainda mantém uma estrutura de ensino e pesquisa muito vinculado à questão disciplinar. Né? Disciplina disso, disciplina daquilo, disciplina daquilo. A minha questão que eu jogo para vocês, que eu já joguei na Brás também, será que a gente não poderia pensar uma outra estrutura, e uma estrutura que privilegiasse a formação, tanto da graduação como da pós-graduação, a partir de uma relação de laboratórios, não como é o LUME, porque o LUME é uma estrutura um pouco diferenciada, mas pensar essa estrutura de laboratórios de criação dentro dos institutos e faculdades. Pensando e jogando para vocês todos os prós e contras que, obviamente, isso tem. Tá?
todas as questões que isso tem. Pensando em política para a área de artes, eu acho que, e já que a universidade tem essa questão muito forte desta produção de conhecimento prático e artístico dentro dela, isso é claro aqui na ANDA, é claro na Abrace, eu acredito que a gente poderia repensar, a partir disso, outras questões de organização, de como a gente poderia se organizar, a partir de agora, essa questão. Porque tem uma questão também no Brasil que eu acho que a gente tem que dar um salto, tem que passar. Eu acho que a nossa geração, eu não vou falar a geração mais antiga ou a geração mais velha, eu vou falar a geração mais linda. Né? A geração mais linda, né, estamos aqui vários de nós, a gente teve um trabalho muito grande de uma questão de afirmação da arte dentro da universidade. A gente trabalhou muito para isso. A arte dentro da universidade, a arte como produção de conhecimento dentro da universidade. Eu lembro muito da briga que a gente teve na CAPES, por exemplo, com uma produção artística tem que ser contada como produção de conhecimento e como publicação. Isso foi anos para a gente conseguir. Tá? O Qualis Artístico está aí para a gente verificar isso. Quer dizer, eu fui da comissão Qualis Artístico e eu sei o quanto de trabalho que a gente teve que fazer durante 11 anos. Não foram 4, foram 11. Né? Então, essa resistência de reinsistir até a gente conseguir. Sabe? Porque às vezes eu acho que o nosso trabalho, o trabalho do Rui, o nosso trabalho, o trabalho de vocês, sabe aquela plantinha que nasce aquela grama que nasce na fresta daquele monte de concreto? Aquela imagem, para mim, é muito a imagem do que a gente faz, micropoliticamente. E micropolítico não quer dizer pequeno. Né? E aí, eu acho que a gente precisa, vocês dessa geração, não a mais feia, mas a outra geração, porque tem a geração mais linda, mas vocês da próxima geração, a gente poderia ter essa briga agora, porque a briga, ou a resistência, ou a reinsistência, e a resistência enquanto existir de uma outra forma, e aí pensando a arte dentro da universidade existindo de outra maneira, acho que essa próxima geração que já não tem mais que pensar essa afirmação da arte dentro da universidade, pensar como que a gente pode reestruturar isso, repensar de uma outra maneira. A nossa geração, a geração mais linda, já enfincou as raízes. Eu acho que agora vocês podem cuidar da copa, sabe? Cuidar das flores e da copa do que a arte dentro da universidade propõe e pode propor, tá? 5 minutos eu não vou precisar, porque eu já estou terminando, para a gente poder discutir em cima dessas questões que a gente levantou, e, mais uma vez, agradecendo profundamente a ANDA pela receptividade que eu tive, e, mais uma vez, pedindo desculpas pelo assunto da mesa, e por um outro caminho, mas era o lugar que eu podia falar, tá bom? Obrigado. Obrigada, Renato. Agradecer a vocês, né, por tanta discussão e por tanto pensamento. Tem vários propósitos para você estar aqui, né? Eu acho muito importante e uma oportunidade bem especial a gente poder pensar, juntar pessoas que, Rui e Alonso, que nesse momento estão nessa missão institucional, com os órgãos federais de fomento às artes, e ao mesmo tempo você que esteve tão presente na construção do Qualis Artístico, que tem pensado nessa luta na universidade, como a gente costura essa trama. Essa trama é muito importante de ser tecida. E como a gente não tem muito tempo, eu acho que vocês devem ter muitas... Imagino que vocês estão com vontade de perguntar coisas, de trazer considerações. Então agora é o momento da gente abrir. Acho que a gente podia, de repente, abrir para 3 perguntas, 3 falas e um comentário, e ir para o coffee break, que a gente não tem muito tempo. Vocês acham que pode ser assim? Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta, uma colocação?
Lenine. Mais alguém? Vou começar com a Lenine, se mais alguém quiser, a gente levanta a mão. Vou tentar ficar de olho, porque às vezes eu me distraio, mas me avisa qualquer coisa. Gente, boa tarde. Olha, depois eu levo aí. Eu sou Lenine Guevara, estou de férias, né, então não estou representando aqui, mas estou na coordenação de difusão da FUNARTE, e o Rui teve esse trabalho imenso de fazer um marco grande, né, mas eu queria só fazer uma contribuição, que é sobre essa linha de ações continuadas que vocês estão pegando esse cordão aqui para a gente desenrolar, que a gente conseguiu na FUNARTE que ela fosse uma linha indutória dentro da binária. Né? Então, ela sai de um edital, né? Isso é importante também, gente. Eu acho que está todo mundo acompanhando, né, as ações, espero que todo mundo esteja acompanhando as ações da FUNARTE. É muito importante para a gente que vocês vejam o programa Brasil das Artes, a Política Nacional de Artes, né? Mas é muito importante também a gente entender que essa demanda, que é uma demanda que vem da dança, mas que vem de todo o campo artístico-cultural, ela tá com uma linha indutória. Então, nos territórios, as pessoas vão poder propor, né, para a gestão que as ações continuadas sejam uma linha de até 20% de gasto do dinheiro, para justamente a gente ir alterando e ter processos mais perenes. Então, assim, essa é a contribuição que eu queria dizer para vocês, e a participação vai ser muito importante. A gente vai convocar vocês, né, para a plataforma. O Rui já deu aqui o spoiler que a gente vai ter a plataforma Rede das Artes, porque a FUNARTE, em relação ao fomento, ela não dá conta. A gente na série histórica em 23 tivemos 100 milhões de reais. 100 milhões de reais não é nem que um município médio está ganhando com a binária. Então, a gente vai precisar, né, essa política, a gente vai precisar incidir enquanto instituição mesmo, né? Não só instituição de fomento, mas de articulação, principalmente. Né? Então, é muito importante essa participação nos territórios. Então, me deixo também aqui como ponto focal de território, que é isso que eu estou fazendo de difusão, né, desde Brasília, e acompanhando também os programas do Ministério, que apesar das divergências diárias, a gente tem se tramando muito, porque as necessidades, a gente tem muitas necessidades comuns do campo. Enquanto eu levo o microfone para a Dulce, queria dizer que a ANDA está à disposição como veículo para esses documentos, então a gente pode divulgar para as pessoas associadas, e estamos juntos, que vocês precisarem da gente, a gente está aqui. Oi, boa tarde a todos. É uma pena que a gente tenha mais tempo para começar a discutir, né, as coisas que foram colocadas. Renato, em termos de universidade, você me cutucou, porque tem muita coisa. E a implantação de arte, etc., não começou na Unicamp. Nós tínhamos na Universidade Federal da Bahia um centro extraordinário. Eu, há 12 anos, me fiz pela dança. Então, num centro de excelência de dança, uma faculdade de dança, eu tinha 12 anos, agora eu tenho 80, tempo que acabou até esquisito. Mas, vai ser muito bom discutir que precisa cuidar da Copa, cuidar de não sei o que, de acabar com disciplina. E se avançar muito dentro da universidade, porque nós temos laboratório na faculdade de dança. Quantos laboratórios tem no mundo? Mas deve ter uns 4, 5. 8 laboratórios. Então, se avançou muito, claro, graças a, como você disse, a geração bonita, linda, maravilhosa. Então, mas o que está acontecendo, que vem de lá de Fernando Henrique, que Lula fez um trabalho extraordinário com as universidades, mas que o neoliberalismo está aí, a direita está aí forte, que estão acabando com as universidades públicas. Então não adianta dizer que a gente quer fazer reforma porque falta
O Minho, os alunos estão passando fome. A gente precisa de comida para poder respirar. Então, o buraco é muito mais baixo e é muito sério. Eu espero que saia daqui dessa anda um texto que politicamente peça a nossa soberania como país, não se tem o direito para se meter na soberania, e se peça dinheiro para a educação e para a saúde. Isso é fundamental. Então, agora, meu querido Rui, paixão da minha vida, Lenine, maravilhoso, eu sei o quanto vocês estão trabalhando. Eu sei o quanto a sua dedicação. Às vezes a gente se fala meia-noite, mas, e no outro dia, 8 horas, eu sei que você já está indo lá para a FUNAC. Estou trabalhando muito. Mas o que está acontecendo nesse país, a FUNAC não tem poder, não tem dinheiro. Então, esse parlamento, a gente não pode aceitar isso. E não temos de ter uma atuação diferenciada. Porque não é falar que a FUNAC não está fazendo nada, não, porque vocês estão fazendo para burro. Mas não significa nada em termos de falta a mesma que eles estão levando, é só isso. E estão levando para onde? A direita está levando exatamente para fortalecer as eleições do próximo ano. Só isso, simplesmente. Não estão levando para outras coisas, roubando para botar no bolso, roubam também, mas principalmente para a intenção de um fascismo nesse país está muito sério. Então eu só espero, e é lamentável que a gente não possa discutir mais, pensar em mais coisas e ouvir vocês, e eu só espero que a gente consiga, a minha geração tão bela, né, que consiga dar uma injeção de ânimo e de ativismo em todo mundo. Só isso. Bom, boa tarde, eu sou Marcílio, da Federal do Rio Grande do Norte, e vou perguntar para o Alarcon e também para o Renato. Para o Alarcon, como é que vocês conseguem fazer tudo isso que você mostrou aí nos slides, né? E a gente ainda está engatinhando aqui. Dulce falou de 8 laboratórios na Federal da Bahia, quando no Rio Grande do Norte a gente não tem nenhum, e tem também uma faculdade de dança, né? A gente vê as discrepâncias que tem no país. Então, eu queria, Alarcon, que você falasse um pouco mais sobre, e Renato, como que, com essa construção do Qualis, né, dos Qualis, sobretudo artístico, e agora, pelo menos as últimas notícias que eu soube, é que esses negócios vão cair, vai entrar uma outra coisa. Como é que fica isso? Quando se teve assim, 11 anos de labuta, de conquista, né, uma conquista, e agora vai cair por terra. Mas vou deixar eles falando, o Qualis artístico não vai cair por terra. Não, o Qualis dos periódicos, que vai mudar. Mas isso é outro assunto, eu não vou me meter aqui não. Só para a gente acalmar, o Qualis artístico não vai cair por terra. Mas eu vou passar para a Lígia aqui me estará. Última bloco de falas, acho que a gente vai conseguir ter mais um bloco. Depois eu passo para eles, tá? Oi, boa tarde. Obrigada, Xará. Bom, eu sou a Lígia, sou de Santa Catarina. Eu sou presidente da Associação Profissional de Dança de Santa Catarina, da APRODANCE, e trabalho como professora no curso de dança da FURB. E a última vez que eu encontrei, me senti tocada em falar, porque a última vez que eu encontrei vocês dois juntos, Renato e Lígia, foi lá em Blumenau, né? E depois de lá para cá, vocês estavam no FITUB, nós não tivemos mais FITUB daquela edição para cá, né? Eu acho que tem uns 2 ou 3 anos. E agora a gente está perdendo o nosso curso de dança na FURB também. O FITUB, que é um festival, né, de referência há muito tempo, né? Eu acho que me toca muito a fala da Lenine, porque é justamente a garantia de permanência que está me preocupando mais. Eu vejo, assim, essa geração linda, maravilhosa,
Eu vou me colocar na geração lindíssima, então, eu sou da próxima, tá? Mas é que é sabido que há um trabalho todo já realizado, mas é sabido também que há conquistas que elas precisam se refazer todos os dias, né? Então, essa é a grande questão assim, que me embate, porque parece que a gente vai tão longe e, de repente, tem que estar voltando a estaca zero e começando tudo de novo. Eu vejo pessoas aí há 40 anos brigando, né, Bia? E aí, acho que a gente já está um pouco exausto disso. E como quebrar esse pacote de exaustão que a gente está vivendo e como criar políticas que possam garantir essas permanências desses programas e dessas instituições. Eu vejo que na fala do Renato tem uma questão muito importante que para mim não ficou bem claro. Porque o pessoal das artes cênicas, do teatro especificamente, artes cênicas é campo de acontecimento, não é área de conhecimento, né? Aprendi com a nossa matriarca aqui, com a Dulce. Porque nós tínhamos essa questão muito forte lá dentro da FURB. O único departamento de arte no estado que tem as 4 linguagens. E aí, na hora de que você junta as 4 linguagens artísticas, quão desafiador também é caber tudo isso dentro de todas as estruturas, né? Contemplar todas as artes. O que isso quer dizer? Em termos de espaços de poder, né? Como você mesmo falou, de potência, né? Eu queria entender operacionalmente o que vocês, da geração linda, têm a dizer para a geração lindíssima, que tem que chegar animada a ocupar essas novas posições, mas operacionalmente o que a gente pode construir juntos e também assim, né? Nada sobre nós sem nós. O que a nova geração está querendo para esse futuro da dança no Brasil? Isso para mim é uma questão muito forte, assim, que eu ainda não tenho essa certeza. Eu queria entender melhor. Quem somos nós? O que de fato nós queremos para esse futuro? Vou propor uma ordem para as respostas daqui para lá, tá? Alonso, Rui, Renato e passo para o Alonso. Pode ser? Todo mundo de acordo? Alonso, você me escutou? Vou bater. Sim, obrigado. Perfeito, querido. Eu vou passar para o Rui, Renato, e aí a gente dá a palavra ao Alonso. E eu acho que a gente vai poder ter mais uma rodada, se alguém quiser falar. Bem, antes de tudo, Alonso, boa tarde. Que não te cumprimentei. Interessante, né? Nossa. Interessante porque não veio nenhuma pergunta específica, pela até falta de tempo, né, Dulce? Nenhuma pergunta específica sobre o que eu falei, mas tudo é uma questão relacionada ao que nós falamos aqui, né? Então, essa pergunta última, o que e como, não é, estruturar uma garantia, eu acho que está um pouco na filosofia do próprio encontro. Começo, meio, começo. Não é? O levantamento de dados, a possibilidade de cientificamente a gente levantar formas de defender as artes face à estruturação mais ampla governamental, ela está valendo. E nisso aqui é um comitê científico. Eu entendo dessa forma. Tenho muito mais coisas, tenho muito mais interesses. Ok. Alguns dos seus interesses são muito interessantes e precisamos manter em contato para que a gente consiga falar sobre isso. Não é? É genial, será genial se e como e quando nós conseguirmos, com a força da demanda, porque nós estamos em um país republicano, portanto, a demanda é extremamente importante, a gente possa estar trazendo a formação, a gente possa estar trazendo as relações estabelecidas aqui com a diversidade e diálogo dessa diversidade com a educação. Tá? Hoje não há esse diálogo. Eu vou falar isso para vocês assim de maneira muito íntima. A Prova Nacional Docente.
um grandíssimo problema. É um problema tão intenso que nem sei se cada um de nós sabe como lidar com isso, pela diversidade da questão, não é? Portanto, essa estruturação, sabe, essa estruturação de momento, ela faz com que nós tenhamos que ter canais e forças de aplicar o nosso aspecto republicano sem entregar, como disse muito bem Dulce, o ouro ao bandido. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente atua? O teatro, a dança, tem um comitê que está atuando pelo prisma legal, não é? Na relação de estabelecer um diálogo legalizado com o Ministério da Cultura, do Ministério da Educação. Não é? Nós, do Ministério da Cultura, escutamos, vimos, acompanhamos, porém ainda não temos sinergia suficiente para interagir de maneira potente. A gente aguarda respostas. Porém, essa demanda é uma demanda modelo. É uma demanda modelo, é uma demanda para a sociedade. É uma coisa que nós temos que entender o aspecto dos setores, temos que entender o lugar da arte e a possibilidade, sim, de aí, então, a gente desenvolver lugares mais ampliados, não é? E também com os rios andando mais juntos. É muito interessante isso, que a gente possa enxergar, diversos como somos, uns aos outros, ao menos começando dentro da própria universidade. Eu em nenhum momento falei que começou na Unicamp, tá? Esse movimento. Com certeza, a UFBA é muito anterior, e se em algum momento da minha fala eu falei que alguma coisa começou na Unicamp, eu peço desculpas, não foi isso que eu disse. Agora, quando eu falo dos laboratórios, é claro que existem laboratórios. A Unicamp também tem um monte de laboratório, a UFBA tem 8, existem muitos laboratórios. Só que na UFRN não tem nenhum. Então, a questão que eu coloco é, será que, então, essa ideia de produção nos laboratórios, enquanto laboratórios, não pudesse ser uma política universitária nacional, onde a UFRN também pudesse ter a possibilidade de ter laboratórios? Essa é a questão que eu estou colocando aqui. E eu acho que, a partir disso, a gente pode pensar nessa questão. E não a gente pensar assim, poxa, olha só que interessante, uma universidade tem laboratórios, a outra não tem. Então, como que isso se dá, da gente pensar junto, de uma forma conjunta, uma política universitária nacional que proponha essas questões. E podemos pegar, inclusive, a UFBA como exemplo para a gente poder trabalhar isso nacionalmente. Essa é a proposta e a questão que eu estou colocando aqui. Agora, como fazer isso? E aí, já juntando na questão posterior, o que nós poderíamos falar para vocês? Eu juro para você, eu não sei. Acho que a gente tem que pensar juntos e tem que botar para trabalhar uma questão que é muito cara a nós, que não é só nossa, que é criar. Poder criar, sabe? Criar outras possibilidades. A criação ou a possibilidade de invenção de outras formas de existência, seja universitária, seja fora da universidade, não é restrito à área de artes. É claro, a criatividade ou a criação é uma potência humana, mas nós usamos isso como profissionais, nós somos profissionais disso, vamos dizer. Então, vamos juntos, a geração mais linda e a lindíssima, vamos juntos pensar outras possibilidades. Como criar outras possibilidades? Como produzir outras formas de pensar a universidade, produzir outras formas de pensar a arte dentro da universidade, produzir e criar outras formas de pensar políticas públicas.
Eu estava numa banca com a Ivani Santana, alguns anos atrás, e eu falei, eu acho que a Ivani não concorda comigo, mas eu vou falar. Acho que uma das grandes crises que nós estamos passando é uma crise de criatividade. Nós não conseguimos criar outras formas de existência, outras formas políticas. E quando eu falo crise de criatividade, eu não estou falando individualmente ou institucionalmente. Claro que nós, enquanto artistas, estamos muito potentes na nossa pulsão de criar. Mas eu estou falando a possibilidade de criar outras formas de existência política, outras formas de existência social. E aí a gente vê, por exemplo, um governo como o anterior, e a gente vê esse governo aqui não conseguindo criar outras potências, por vários motivos, inclusive o Congresso é um deles, mas essa crise de criatividade é uma crise que a gente precisa pensar um pouco. E eu acho que a gente se juntar, a gente se organizar, se juntar e começar a discutir outras formas e outras possibilidades de potência e de intensidade universitária que sejam outras. O que eu estou colocando aqui talvez a gente chegue à conclusão que essa forma disciplinar seja uma forma potente e interessante para a gente continuar. Mas talvez a gente crie outras possibilidades que ninguém aqui sabe qual é. Essa é a grande questão. A gente discutir. A gente tem espaços como esse para discutir justamente a possibilidade da gente poder colocar em movimento essa potência criativa que nós temos, que essa nossa área tem. Obrigada, Renato. E agora a gente passa a palavra para o Alonso. E depois, infelizmente, a gente vai ter que encerrar e seguir o evento. Muito obrigado. Então, falar que nesta nova administração, com a doutora Cláudia Sheinbaum, a gente iniciou os trabalhos dia 1º de novembro. Isto que eu mostrei é um trabalho de 6 meses de trabalho. Eu estou ingressando nesta direção da Coordenação Nacional da Dança e nos primeiros 2 meses a gente fez um exercício diagnóstico, uma pesquisa diagnóstica com cerca de mais de 90 agentes da dança, dançarinos, coreógrafos, produtores, gestores, precisamente para dar uma olhada nessas necessidades, nessas, sobretudo os projetos que eles queriam empreender em suas cidades, em território, em diferentes estados e também na Ciudad de México. Então, nesta direção, estaremos 6 anos. O governo troca no México de 6 em 6 anos. Então, para a gente era muito importante fazer esta nova política, este desenho desses 5 programas nacionais e colocar agora para ter esta possibilidade de diversidade, de perspectiva de matriz negra africana, de perspectiva afro-indígena, de foco nas mulheres. Este é um governo de mulheres. A presidenta do México, a primeira presidenta mulher, também a ministra de Cultura é mulher, a diretora do Instituto das Belas Artes é mulher. Então, para mim, é um grande privilégio ser o primeiro coordenador nacional da dança, da primeira presidenta mulher. E isso implica um trabalho bem diferenciado, situado nas políticas públicas, com uma perspectiva humanista e descolonial. Né? Então, a gente está muito clara de esses relatos, de toda esta fala de Rui. Eu agradeço muito, porque México e Brasil temos muita relação, muito mais do que a gente poderia pensar ou imaginar. Né? Aqui no México, também, dentro deste Instituto Nacional das Belas Artes, já as pessoas que estamos nestas posições clave, nestes
en estas direcciones de música, danza, teatro, artes de escena, artes visuais, somos pessoas que estamos chegando desde o campo da prática artística. Somos pessoas que somos pesquisadoras profissionais de cada campo artístico. Antigamente, que tinham só funcionários que eram mais administrativos e que nem sempre tinham todo esse contexto das necessidades dos artistas. Então, agora somos artistas que estamos na frente dessa política pública no México, das artes, e eu estou convencido que todo esse trabalho, que estamos muito de perto das comunidades artísticas, é o que permite a gente poder reimaginar, refazer, desenhar estes outros programas, estas outras miradas e estas outras possibilidades. A gente está trabalhando muito de perto com esses países da América do Sul. Eu acho que com o Brasil especificamente, o que em minha perspectiva, Brasil é um país muito grande, como já falaram aqui, e normalmente está muito pensando Brasil, a dança para Brasil. Isso eu também acho que tem que ver com a questão do idioma, né? Vocês falam português e muitos países da América Latina falam espanhol. Então, eu acho que a possibilidade é abrir os espaços a partir das linguagens do corpo, a partir das linguagens coreográficas, que são essas linguagens de nossas danças, também de nossos povos originários, que podem fazer uma vinculação para projetos específicos, para trocas acadêmicas, universitárias, de produção artística. E só eu quero deixar nesta fala a claridade da abertura do governo do México, de interesse claro do governo do México por fazer um programa específico de trocas de artistas e acadêmicos da dança. A vontade está colocada e eu convido a Rui Moreira para que a gente tenha uma série de reuniões a nível de Estado, a nível do governo, para poder articular um projeto específico de colaboração. A gente também tem um trabalho muito perto com o Instituto Guimarães, que está no México, tem um trabalho muito perto com a Embaixada do Brasil no México, consulados, e temos toda essa articulação do governo, da Secretaria de Relações Exteriores do México, e podemos fazer muitas coisas que para fazer a resposta a essa pergunta que colocaram aí, eu acho que tudo isto se coloca com vontade, se faz com vontade, com amor, com essa claridade de que temos que fazer. E muito disso é gestão, produção. A gente já feito produção, projetos nesse âmbito do artista independente, e agora que está aqui, nesta estrutura institucional, fazer que as coisas deem uma virada e deem uma possibilidade para benefício da sociedade, da comunidade, dos cidadãos e também da diversidade de pessoas que conformam as danças no México. Muito obrigado. Bem, é só para responder o Alonso. Alonso, preparado sempre para que a gente abra essa conversa. Vamos fazer. Nós temos aí, sim, um programa de internacionalização. Temos, através do programa Ibercena, também alguns mecanismos que talvez a gente possa dialogar. Portanto, aberto o diálogo. E eu gostaria de já fazer a minha né, terminando e encaminhando aí o final, convidando que vocês entrem no site da Funarte, tá? Eu falo isso até porque é um investimento a melhoria desse canal de comunicação, tá? E lá nós temos, inclusive, este mesmo livreto, que eu posso deixar alguns aqui, não é? Mas muito poucos os que eu tenho,
que vocês possam ler, discutir, trazer para dentro do seu cotidiano as discussões. Então, visitem o site da Funarte. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pelo acolhimento. E assim, eu estou em casa, né? Aqui eu estou mais do que em casa. Né, seu Gilberto? É isso. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Bom, gente, infelizmente a gente tem que encerrar essa mesa. Queria agradecer muito a Alonso Alarcon, Rui Moreira, Renato Ferracini, a vocês por estarem aqui.